Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu alisei esse cabelo. Na verdade é só a raiz que tá enrolada nesse cabelo. Ele tá com uns 2 dedinhos, uns 3 dedinhos de raiz. Aí eu vou fazer só a raiz. Lavei bem lavado esse cabelo e hidratei bastante, que ele tava muito seco mesmo. Aplicando o produto e certificando que não tô deixando nenhum cabelo para trás, porque já aconteceu de eu passar o produto e às vezes voltar algum pedacinho do cabelo e eu ter que refazer de novo. Então eu observo bastante para não acontecer isso, porque se acontecer, dá mais trabalho ainda, porque daí você tem que molhar o cabelo, tem que fazer todo o processo, né? Então é melhor passar bem passado do que ter que fazer o cabelo de novo. Nos lugares, é claro que não pegou, porque não pode passar já no lugar que já tá liso, né? Senão é perigoso quebrar o cabelo. Depois que eu aplico, eu deixo 1 hora, vai ficar 1 hora aí no cabelo dela. Eu enxago bem esse cabelo, eu tiro 100%. Não deixo nada de resíduo de produto no cabelo, porque se você deixar, a chapinha nem corre, fica duro o cabelo. Pelo menos esse produto que eu uso, ele fica. Eu não gosto de deixar nada, eu tiro 100%. Aí eu vou escovar bem esse cabelo e passar a prancha. Passo a prancha umas 20 vezes na raiz. Só na raiz, né? Porque esse cabelo só voltou a raiz. A parte de baixo tá lisa. Aí eu não passo, só passo para dar uma modeladinha. E nem aperto a chapinha, né? Eu passo bem de leve, porque se eu apertar é perigoso quebrar o cabelo. Pessoal, esse carinha que sempre aparece aí nos meus vídeos, ele é o meu neto, que ele mora comigo, né? Eu que cuido dele, então ele tá sempre aparecendo, porque ele estuda à tarde e ele mora, né, comigo, eu que cuido dele. Aí ele tá sempre aparecendo aí nos meus vídeos, porque é o horário que ele fica em casa, aí à tarde ele vai pra escola. Aí eu trabalho, cuido dele, me viro nos 30, como todos aí, né? A maioria dos brasileiros, né? Que tem que se virar. E dar conta aí, né? Dos nossos compromissos.
Vou deixar aqui um link de um vídeo que eu fiz que me ajudou muito e vai ajudar você também. Porque nós profissionais, né, tem sempre que estar buscando conhecimento. Eu estudo muito. Cada procedimento que eu trago aqui, eu estudei muito e continuo estudando, tá? Então, se alguém tiver interesse, bora fazer esse curso muito bom. E um valor muito acessível. Obrigada a cada um que assistiu meu vídeo até o final. Beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.